Olá, hoje nós vamos falar sobre o item A Lei do Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nos itens 8 a 10. Esse capítulo ele fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, mas nós vamos especificamente falar sobre esse tema, a Lei do Amor. E esse tema ele é composto por 3 mensagens. A mensagem de São Lázaro, foi dada em Paris em 1862, ou seja, 158 anos atrás. A segunda mensagem é dada por Fénelon, pelo espírito de Fénelon, em Bordeaux, em 1861, ou seja, há 159 anos atrás. E a terceira mensagem pelo espírito de Sanson, ou Sanson, eu não sei direito a pronúncia. Também em Paris, em 1863, há 157 anos atrás. Veja que Kardec teve o cuidado de deixar para nós a sequência correta de entendimento do estudo da noite de hoje, a Lei do Amor. Ele pegou a primeira mensagem de São Lázaro, que cronologicamente foi ditada um ano antes e um ano depois das outras mensagens. Então, o que vale é o que nós vamos desenvolver hoje no estudo sobre essa temática que está no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, capítulo 11, itens 8 a 10. E São Lázaro ele tem na sua mensagem uma proposta muito correta para a gente do que seja o resumo da doutrina de Jesus. Se nós pudéssemos resumir, como São Lázaro falou, todo o objetivo da vinda de Jesus aqui, e a gente quisesse ser pragmático e também abordar de forma resumida, seria isso. Nós estamos aqui no planeta, como uma grande escola que é, sob a égide de Jesus, que é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, nosso grande orientador, nosso grande professor, nosso grande mestre, que esse é o único título que ele aceita receber, é o título de mestre, ou seja, de educador dos nossos sentimentos. E basicamente seria esse, ele está aqui nós estamos aqui para aprendermos a amar no sentido pleno daquela palavra que ainda a gente tem dificuldade, século XXI, terceiro milênio, de ter o entendimento dessa mensagem de amor de Jesus. Então, São Lázaro vem dizer justamente isso. O resumo de toda a doutrina de Jesus está isso, em amar ao próximo como a si mesmo, desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Ou seja, a lei áurea que está escrita em todas as grandes culturas, em todos os grandes povos da sociedade humana terrena. E aí, no texto de São Lázaro, eu pontuei alguns itens aqui para conversar com vocês, para desenvolver com vocês, que eu achei bastante interessante. Ele diz que nós, como sociedade humana terrena, que estamos num processo evolutivo de aprendizado, nós, no princípio, tínhamos instintos. Esses instintos passaram a ser sensações conforme a gente foi se desenvolvendo, e essas sensações elas estão se sublimando e se tornando sentimentos. E após a gente ter esses sentimentos, e esses sentimentos terem instrução e depuração dentro de nós mesmos, ele vai passar para o ápice do que seja o sentimento que é o amor. Então, estávamos na selvageria, passamos para a barbárie, da barbárie nós estamos passando para a civilização. Da civilização, nosso processo de angelização está a caminho. Então, esses processos, como tudo que há na vida, são processos evolutivos. Eles têm esses caminhos. Saímos dos instintos, passamos pelas sensações e estamos sublimando os nossos sentimentos. Esse sentimento de amor, segundo São Lázaro, é o ápice do que nós estamos instruindo em nós mesmos e depurando em nós mesmos. É como ele diz assim, que é uma coisa que eu achei muito bonita mesmo, é como se fosse um sol dentro de nós, e esse sol, conforme é a nossa estrela, ele brilha para bons e maus, para doentes e para sãos, para toda a comunidade do planeta. Assim também vai ter que ser conosco. Nós vamos ter que desenvolver esse sol interior e acabar com o nosso personalismo. Nós vamos ter uma fusão, então, dentro de nós,
dos nossos vários seres nos processos encarnatórios. Nós vamos aprender que todos aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso contato, participando conosco desse mesmo processo evolutivo, eles são irmãos, são nossos fraternos, são filhos do mesmo Pai, orientados também por Jesus. Então, Jesus, quando faz a sua doutrina de amor, quando traz esse processo educacional da gente desenvolver esse amor dentro de nós, ele acende esse clarão divino em todo o planeta e nós estamos a caminho. Com o advento da doutrina dos espíritos, uma nova formatação de entendimento que a sociedade humana terrena já consegue desenvolver, aí há acrescentado uma coisa que é fundamental para nosso desenvolvimento, que é a reencarnação. Através dos processos reencarnatórios, nós poderemos então ter com mais clareza o sentido de justiça divina. Porque se só houvesse uma vida, vamos combinar, né? Deus não seria justo. E se Deus não é justo, não seria Deus. Então Deus é todo justiça, toda amorosidade, toda bondade, toda caridade. Mas principalmente essa questão da justiça tem que ser vista por nós como algo que é fundamental de entendimento e que só pode ter senso ou lógica através dos processos reencarnatórios. Porque em uma vida é praticamente impossível apreender, compreender, estudar e desenvolver em mim tudo aquilo que existe na natureza, tudo aquilo que é criado por Deus. E ao mesmo tempo, seria muito injusto nós vermos alguns com dinheiro, outros sem dinheiro, alguns com saúde, outros sem saúde, alguns com destaque, outros sem destaque. Não haveria então a justiça divina. Então essa outra grande palavra que vem se juntar à palavra amor, que foi a mensagem sublime de Jesus para nós, vem também despertar em nós esse caminho para sairmos desses instintos, dessas sensações, sublimarmos os nossos sentimentos, até que esse amor seja um amor na acepção adequada da palavra, que até mesmo isso nós temos dificuldade de entender. Então, São Lázaro, ele termina o seu texto com uma frase que eu gostei muito e eu queria aqui repetir para vocês. Ele diz lá que o sangue resgatou o espírito, no caso se referindo ao flagelo que Jesus se conduz para que ele dê o exemplo de que a carne não tem nenhum valor, ou pelo menos não tem um valor fundamental na nossa vida. A carne é um veículo, é uma forma de nós nos transportarmos entre as encarnações. Então, São Lázaro fala, o sangue resgatou o espírito, e o espírito agora tem que resgatar da matéria o homem. E aí é a volta da doutrina espírita, trazendo até nós esses conceitos de que nós iremos encarnar tantas vezes, quantas forem necessárias, até que nós tenhamos a aquisição desse sentimento sublimado, e o ápice desse sentimento sublimado é o amor. A segunda mensagem, que é do espírito Fénelon, que data de 1861, ou seja, 159 anos atrás, que foi a primeira mensagem que foi fornecida para esse texto. Fénelon, ele tem o cuidado de deixar para nós uma complementação da mensagem de São Lázaro. Na verdade, foi Kardec que organizou isso, por isso Kardec é chamado de o grande codificador da doutrina espírita, porque ele organiza os textos, as mensagens, de uma forma que seja mais acessível para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Então, Fénelon tem como cerne da sua mensagem que dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe um germe divino do amor de Deus para nós desenvolvermos. Por que existe esse germe, essa semente divina de Deus dentro de nós? Porque nós somos criaturas feitas por Deus, criadas por Deus. Deus é o nosso Pai, o Pai de todos nós. Então ele não ia criar nada que não tivesse o seu toque de divindade. Então, assim como Jesus é um espírito superior, bem desenvolvido, nós um dia também chegaremos nesse patamar. O próprio Mestre nos afirma isso. Vós podereis fazer o que eu faço e até muito mais. E na mensagem de Fénelon ele vem com essa característica de como é que nós vamos desenvolver essa semente, esse germe que está dentro de nós, esse germe divino, até que nós comecemos a sair dessas fases mais, eu não vou dizer atrasadas, porque é uma palavra muito forte, mas mais básicas, mais primárias. Então, primeiro,
é aprender a amar. E amor se aprende. Não há, como algumas correntes filosóficas ou religiosas pregam para a gente, de que o nosso Criador ele vai passar a mão na nossa cabeça, vai nos ungir, vai nos batizar, vai fazer alguma coisa e do dia para a noite, de uma hora para outra, de um momento instantâneo para outro, a gente se torne um santo, uma pessoa santificada. Não. Isso é um processo evolutivo que nós vamos ter que desenvolver. E como é que a gente se desenvolve? Como é que a gente aprende a amar? E Fenelon dá esse caminho para a gente, com moralidade e inteligência. Moralidade é o desenvolvimento das virtudes que nós temos dentro de nós. Lembra daquele germe divino lá que São Lázaro falou que nós temos? Então nós temos aí que desenvolver esse germe da moralidade, da ética, da honestidade e principalmente também da inteligência. A doutrina espírita nos diz, a fé tem que ser raciocinada. Nós temos que poder ter bastante discernimento para compará-la em qualquer época da nossa vida, da nossa existência, das nossas encarnações, com aquilo que a ciência já nos comprova. Kardec, inclusive, também deixa esse recado para a gente, né? No dia em que a doutrina dos espíritos estiver divergindo em algum ponto com a ciência, fique com a ciência naquele ponto. Mas a gente nós precisamos nos desenvolver intelectualmente também, para que a asa da moralidade e a asa da intelectualidade elas voem e possam proporcionar que a gente tenha essa ascensão até o progresso de Deus. Todo ser humano, por mais rude, por mais bruto, por mais básico que ele seja, ele ama algo ou alguém, ou ele tem afeição por algo ou para alguém, ou ele dá importância para algo ou alguém. E são formas de desenvolvimento. Por isso que às vezes a gente verifica aquelas mães, né, nas portas dos presídios, chorando pelos seus filhos, e às vezes a gente não compreende, mas ali dentro está um ladrão, está um homicida, está um traficante, está uma pessoa da pior espécie, mas para o coração da mãe ela sabe que ali dentro tem um coração, tem um diamante bruto esperando para ser lapidado, para ser desenvolvido. Então é isso também a mensagem do Espírito Fenelon para a gente. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que seja incapaz de desenvolver esse amor. Alguns estão em estágios diferentes, uns mais avançados, outros menos avançados. As progressões são infinitas, então nós temos que ter essa paciência com os outros, conosco mesmo, e também aí sabemos que todos aqueles que estão avançados, que estão lá na frente, o nosso próprio Jesus, eles um dia também tiveram que trilhar esse caminho de ascese, né, de ascensão dentro de si mesmo. Como o apóstolo Paulo costuma falar, vencer a si mesmo, o homem velho que teme fazer morada dentro de nós. Por isso que a doutrina espírita, ela tem na sua fundamentação esse tríplice aspecto. O aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso ou moral. Sem esses três aspectos serem desenvolvidos, fica muito difícil a gente adquirir essa progressão espiritual que um dia nós todos iremos desenvolver. E ainda hoje, século XXI, terceiro milênio, nós estamos numa mescla de como estão essas coisas, né? A gente tem ainda exemplos, infelizmente, dentro do nosso planeta, dentro da nossa sociedade e dentro de nós mesmos, exemplos não tão bons, mas a gente já tem coisas a comemorar. Nós já temos progressos a desenvolver. Porque o amor, ele liberta e expande. E o contrário disso é o egoísmo. A causa que faz falta a fraternidade, a miséria humana, aquela coisa da gente se olhar para o nosso egoísmo, achar que só a nossa família que presta, só a nossa nação que presta, isso tudo conforme nós formos crescendo em entendimento, vai sendo mudado, vai sendo modificado. Nós vamos entender que nós fazemos parte de uma mesma família humana universal. Não é nem uma família humana terráquea somente, porque há muitas moradas na casa do Pai. Então, fundamentalmente isso foi o que Fenelon deixou na sua mensagem. E ele também pede, na sua mensagem, que a gente relembre a João Evangelista. João Evangelista já muito idoso, muito velhinho, sem poder fazer suas prédicas, sem poder fazer suas pregações, sem poder mais ter a sua labuta normal de desenvolvimento e da difusão do Evangelho de Jesus, ele repetia sempre a mesma frase: meus filhinhos, amai-vos
uns aos outros. Então, essa fundamentalmente é um desafio que nós todos teremos que desenvolver. A última mensagem, que vem do Espírito Sanson, de 1863, ou seja, de 157 anos atrás, também em Paris, ele vem, assim como Lázaro e Fénelon, ele vem determinar para a gente como é que a gente consegue desenvolver esse amor, como é que a gente consegue aprender esse amor. E ele somente diz que temos que praticá-lo. E Jesus, como mestre, ele também deu esse exemplo a todos nós. Jesus pregava, falava com as pessoas, mas ele curava, ele consolava, ele transformava pão em vinho, ele alimentava as pessoas. Então Jesus agia e também deixava a sua mensagem para a transformação dos corações da sociedade que tive contato com ele. Então, somente através da prática desse amor, segundo o Espírito de Sanson, nós vamos começar a restringir a matéria. Nós vamos começar a deixar de ser materialistas ou dar menos importância às coisas materiais, porque elas têm importância no momento que a gente está na carne, como Jesus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quando estamos na carne, nós precisamos comer, vestir, se desenvolver, ter segurança, ter um mínimo de conforto. Então é natural que a gente valorize algumas coisas materiais. Mas esse não deve ser o principal motivo de nós estarmos no mundo. Nós temos que estar olhando para o futuro, para o que nós seremos, para o que nós iremos nos desenvolver. Então, como é que se desenvolve essa questão do amor? Começando como nós falamos anteriormente, pelo desenvolvimento das virtudes que nós temos em nós. E Fénelon, ele fala que nós devemos ser leais, probos ou honrados, conscientes dessa regra áurea de que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. E ele chama atenção na sua mensagem, uma coisa que eu trouxe aqui como ponto de atenção para todos nós, para a gente se enxergar ou tentar fazer um exercício de como nós éramos há 100 anos atrás, nós, isoladamente. Então, se hoje nós somos a nossa melhor versão, há 100 anos atrás, a gente tinha muito mais dificuldade do que temos hoje. Então, a partir desse exercício de se conscientizar de que nós estamos numa ascensão, numa ascendência, nós também podemos projetar o que nós viremos a ser há 100 anos atrás. Se hoje a gente já tem uma certa facilidade em entender a mensagem do Cristo, que dirá daqui a 100 anos? Nós estaremos muito mais adiantados, muito mais fraternos, muito mais probos, muito mais leais, muito mais sensíveis às causas que são injustas. Então, estaremos finalmente harmonizando o lado material com o lado espiritual. E dia chegará que talvez a gente nem sequer mais precisemos estar na carne para compreender a mensagem de Jesus. Mas o ponto principal desse estudo da noite de hoje sobre a lei do amor é que enquanto nós não aprendermos a amar, e amar sem peias, amar sem esperar nada em troca, amar sem egoísmo, sem orgulho, sem preconceitos, nós não iremos sair dessa grande escola que é o nosso planeta, que está aqui a nos desenvolver sob a égide de Jesus. Espero, então, dessa forma, ter contribuído de alguma forma para que a gente tenha um pouco do senso do que os itens 8 a 10 quiseram nos mostrar e desejo de coração que a paz de Jesus seja percebida por todos nós, o cuidado, o carinho que Ele tem com todos nós e que a gente desenvolva dentro de cada um de nós essa confiança em Jesus, a confiança de que Ele está à frente, que nós estamos a caminho, que nós tenhamos esse otimismo, Otimismo é fundamental, principalmente nesses momentos que nós estamos atravessando aí de pandemia, de desassossego, de depressão e de tantas coisas nos bombardeando, mas que são coisas que nós temos que enxergar. Tem um motivo. Jesus está à frente, tem um planejamento. Então que tenhamos essa consciência, tenhamos essa certeza, tenhamos essa convicção e essa fé que Jesus está no comando dessa nossa nação, do nosso planeta e do nosso orbe. Muita paz e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir.